Hoje eu quero falar um pouquinho de família. Eu quero falar um pouquinho de família. Amém? E é tão importante isso. Porque essa igreja, ela se preocupa com a sua família. Se preocupa se está tudo bem aí. A gente vê hoje, nos dias atuais, as pessoas que vivem algo por aparência, quando na verdade, de fato, não são felizes. Vêm à igreja, muitas das vezes, dentro das igrejas, até trabalham na obra, mas não são felizes. Pessoas que têm todos os motivos do mundo até para desistir. Quantas vezes eu atendi pessoas que eu ia ouvindo essas pessoas e ia dizendo assim: Deus, o que eu vou falar para ele? O que eu vou falar para ela? Ela tem todos os motivos para desistir. Tem todos os motivos para chutar o balde. Mas eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca mais vou esquecer, de uma pessoa que foi fazer uma oração e que tinha todos os motivos para desistir, para chutar o balde. E aí ela falou com Deus, ela falou: Senhor, eu vou chutar o balde. E o Senhor respondeu a ela dizendo o seguinte: chutar você até pode chutar, mas se prepara depois para arrumar essa bagunça. Existem coisas ou existem atitudes nossas que podem acarretar ou podem trazer um malefício muito grande. O tema da nossa meditação: um pedaço de terra. Um pedaço de terra. E eu quero poder compartilhar com você. O texto diz que depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Versículo seguinte vai dizer que pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. O versículo 12, ele vai dizer que pôs-se Samá no meio daquele terreno. Me ajuda, no meio daquele terreno. E o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos, Senhor, nesse momento de sermos conduzidos pelo teu Espírito. Deus, fala aos nossos corações, fala conosco, Deus. É o que eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus. E se você crê, que você possa dizer amém e amém. Tema da nossa meditação: um pedaço de terra. Na verdade, quando você olha para a tua família, quando você contempla os teus filhos, você que possui, eles são muito importantes para você, mas talvez nem tão importantes para outras pessoas. Eles são extremamente importantes ao ponto de você dar a sua vida por eles. Você entra na frente do ladrão. Eu lembro um dia meu filho mais velho indo para o quartel, e daqui a pouco ele voltou correndo, chegou a tocar a campainha, e eu ouvi aquele barulho. E aí quando eu fui ver, ele estava subiu correndo, deixou a porta aberta. Ele foi para o ponto de ônibus, na esquina da rua, por volta de 5 e pouca da manhã. E vieram dois caras de moto, só que à medida que os caras manobraram, ele veio correndo. E ele abriu o portão correndo e entrou e deixou o portão aberto. Eles entraram com a moto. E ele tocou a campainha, foi para a casa de trás, tem uma casa atrás, e se escondeu. E os caras entraram ali atrás dele, e aí ele conseguiu abrir a porta de casa, deixou a porta aberta, subiu correndo, entrou no nosso quarto e disse: pai,
Eles estão aí dentro tentaram me assaltar. Naquele momento, irmãos, a gente vira um super-herói. Você não quer saber se o cara está armado. Você não quer saber se quantos são. Você não. Eu depois agradeci a Deus. Por quê, pastor? Por que o senhor agradeceu a Deus? Porque eu não sei qual seria a minha reação naquele momento. E quando eu cheguei na janela, eu vi os caras arrancando, saindo de dentro do portão e arrancando com a moto, indo embora. E a gente compreende então a importância dos nossos filhos, a importância da nossa família. E a Bíblia, nesse texto, a gente aprende no versículo, deixa sempre o versículo para mim, Mateus, no versículo de número 11, a gente aprende nesse texto que Samá, o Ararita, ele observa os filisteus que se ajuntaram numa grande quantidade de homens sanguinários, homens perversos. E esses homens que representam uma grande multidão, esses homens eles vêm se aproximando. Eles estão bem armados. Eles são bons de guerra, são bons de batalha. E você vai observar aqui que à medida que o exército se apresenta, é um exército volumoso e um exército que já intimida com seu barulho na aproximação. Então esse exército vai se aproximando, vai promovendo um grande barulho, e através do barulho, o texto diz que muitos deles que estavam diante dos seus terrenos, eles abandonam os seus terrenos e fogem. Nesse exato momento, já não importa mais o terreno desses que abandonaram, porque os filisteus não se importam com aqueles que abandonam seus terrenos. Nesse momento as cercas estão abertas e eles começam a invadir cada vez mais e mais. Eles vão entrando porque para eles o importante é o terreno onde alguém o guarda, porque aonde alguém guarda por esse terreno, realmente nesse terreno algo precioso está escondido. Só que esse terreno é um campo, é um pedaço de uma terra, de uma plantação completamente desvalorizada. É um campo, é um terreno aonde é cultivado lentilhas. Então, através, não sei o que está vendo aí atrás, tá? Através desse terreno, tá. Através desse terreno, vou tentar trocar de microfone aqui. Som, som. Amém? Então, através desse terreno, um terreno tão importante para aqueles que o defendem, e talvez tão insignificativo para aqueles que fogem. E os homens fogem com medo dos filisteus. Tudo bem, eu entendo, era uma grande multidão. Eu compreendo que o número causava realmente temor, medo. Mas esses homens fugiram. E a Bíblia diz que Samá permanece. Me ajuda, Samá permanece. Nós temos falado sobre isso esses dias. O Lucão veio aqui e falou novamente sobre permanecer. Ele permanece e defende o campo de lentilha. Um terreno talvez insignificativo para uns, de uma produção talvez que não represente um valor monetário para outros, mas era a posição que foi dada a ele, para que ele pudesse ali naquele campo de lentilhas defender aquele terreno. Um pedaço de terra, somente um pedaço de terra. E isso, o adversário vem vindo, os filisteus vêm se aproximando, o barulho da aproximação dos filisteus vem aumentando, cada vez mais próximo.
Eles vão entrando por esse terreno e eles vão vendo que os donos haviam fugido. Mas esses que fugiram, esses terrenos que ficaram, não importava para eles, porque esse terreno já não fazia parte mais do desejo dos filisteus em conquistar, porque eles foram abandonados, e se foram abandonados, na visão deles, eles percebem que esses terrenos não têm valor. Só tem valor o terreno que é guardado. Pode ser que o seu terreno, o seu pedaço de terra, seja insignificante para muitas pessoas, mas Deus te permitiu estar à frente dele, para poder defender esse pedaço de terra que Deus te confiou. E nós vamos analisar nesse texto que vai acontecendo exatamente dessa maneira. Os filisteus, que são maus, eles vão se aproximando dos terrenos que foram abandonados. Deixa eu repetir, só que esses terrenos não é interessante para eles. As cercas estão abertas, porque só tem valor para os filisteus aquilo que tem valor para você. Só tem valor para o teu inimigo aquilo que tem valor para você. A Bíblia diz que Ben-Hadad chega diante de Acabe, manda um mensageiro, e chega diante de Acabe e diz assim: olha, eu quero isso, isso, isso e isso. E Acabe vira para ele e diz: sim, meu senhor, a minha prata, o meu ouro, tudo que eu tenho de mais valioso aqui te pertence. E o mensageiro chega diante de Ben-Hadad e diz: olha, Acabe disse que tudo pertence ao Senhor. E aí Acabe chama o mensageiro dele e diz: volta lá, vira para ele e diz a ele que eu quero aquilo que mexe com ele. Eu quero aquilo que faz com que os seus olhos brilhem. Eu já não quero mais a prata e o ouro tão somente. Eu quero aquilo que realmente motiva ele a viver. Eu quero tocar naquilo que é precioso demais para ele. O teu inimigo não quer qualquer coisa tua. Ele quer aquilo que é precioso, aquilo que você deveria de estar cuidando e de repente deixou de cuidar. Um pedaço de terra. E aí, na verdade, isso desespera as mulheres, os filhos, porque Ben-Hadad não quer qualquer coisa, ele quer o melhor. Os filisteus, nesse caso aqui, eles não queriam qualquer coisa. Eles não queriam as terras que foram abandonadas, os terrenos, os pedaços de terras que foram deixados para trás. Eles queriam aquilo que era valioso. E de repente o inimigo vem e começa a ver que pessoas foram embora, abandonaram seus terrenos. Pessoas desistiram daquilo que Deus confiou a elas. E de repente, dentre os guerreiros, eles olham e avistam um homem chamado Samar. A Bíblia diz no versículo de número 12 que Samar, ele entra no meio daquele terreno. Ele fica no meio daquele terreno esperando os inimigos. Samar defende aquele terreno. Eu vim aqui dizer para você algumas coisas. Ele ouviu o mesmo barulho que outras pessoas ouviram. Ele presenciou todos os outros indo embora, mas ele permaneceu. Eu vim aqui te falar da importância da sua família, da importância dos seus filhos. Eu vim aqui te dizer que às vezes uma medida sua, uma decisão sua errada, você pode jogar tudo a perder. Eu vim aqui dizer para ti: permaneça na terra que Deus te confiou. Não desista da sua família. Samar ouve aquilo que todos os outros haviam ouvido, mas ele decidiu ficar. Hoje o Espírito Santo está te pegando e está dizendo: decida ficar. Ainda que você olhe para todos os outros que fugiram, ainda que você tenha todos os motivos do mundo, ainda que algumas pessoas virem para ti e digam assim: olha,
fuja você também, abandona isso aí. Você vai insistir nisso aí até quando? Até quando você vai permanecer nesse terreno? Deixa, se o inimigo quer, entrega nas mãos dele. Mas o Espírito Santo está dizendo para você: permaneça nesse terreno, decida permanecer, que você possa entrar no confronto, numa batalha espiritual, a favor daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Hoje o Espírito Santo quer falar com pessoas, deixa eu voltar a repetir, que tem todos os motivos do mundo para desistir, mas que não desistiram até hoje. E se não desistiram até hoje, é porque Deus não te deu a possibilidade de desistir. Deus está trazendo hoje à tua memória, talvez esse marido que não é o que você espera há muito tempo, essa esposa que talvez não é o que você espera há muito tempo, mas é a terra que Deus te deu. Ele está dizendo: entra na posição frontal dessa batalha, entra no meio dela, deixa o inimigo ver que você está aí disposta a guerrear pela tua família, no nome de Jesus. Mostra para o inimigo da tua alma que você já entrou na posição. Se todos fugiram, não importa, o importante é que você é o Samar na tua casa, para a tua geração. Um dia seus filhos olharão para ti e dirão: minha mãe lutou, ela foi até o final, meu pai lutou, ele foi até o final, ele não desistiu, ela não desistiu. Briga por aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, lute pela tua família, no nome de Jesus. Que possa haver sobre a sua vida uma unção de Samar, que olha o inimigo vindo, se aproximando, e não corre, ele não afrouxa, ele não dá um passo para o lado, ele não retrocede, ele decide permanecer. E isso é que é importante para a tua vida, isso é importante para você. Talvez algumas pessoas te perguntam assim: por que lutar por um pedaço de terra? Por que lutar por um pedaço? Por que lutar por esse casamento? Por que lutar por essa família? Olha esse homem, ele é mau. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal, e a Bíblia diz que Nabal era mau, mas ele tinha uma esposa que o defendeu em momentos muito delicados. Davi estava ao ponto de matá-lo, mas a esposa se apresenta diante de Davi, leva algumas iguarias e move o coração de Davi para não fazer aquilo. Se existe alguém mau na outra extremidade do relacionamento, você é bom. E você, marido, santifica a sua esposa incrédula. Você, esposa, santifica o seu marido incrédulo. Permaneça, fica firme, não abandone esse território, não abandone esse pedaço de terra. Muitas pessoas vão dizer para que você largue, para que você desista, para que você não guerreie, não lute. Algumas outras vão dizer: você está lutando sozinho, não tem ninguém contigo, não importa. Porque quando você decide lutar, a força do Espírito Santo te potencializará, ou seja, ele vai te dar condições de você ir muito mais além de tudo que você já foi até hoje. Ou seja, ele vai adestrar as suas mãos para a batalha, no nome de Jesus. Deus quer falar com famílias que vivem de fachada, irmãos, com famílias que vivem uma verdadeira mentira. Vocês vêm à igreja, mas vocês não vivem o que aparentam para as outras pessoas. Quando estão dentro de casa é um pé de guerra, não tem paz, não tem harmonia. O Senhor está dizendo que existem Nabais aqui, existem homens realmente difíceis, mas o meu Deus é aquele que transforma Nabal em Davi. Ele não quer simplesmente matar Nabal e que num óbito possa morrer e você se casar de novo. Deus quer pegar esses Nabais e quer transformar em Davis. Existem mulheres difíceis, complicadas, nem elas se entendem. Nós estamos vivendo o pior tempo desse tempo dentro das igrejas, aonde as pessoas não se respeitam mais,
aonde o adultério ele entrou dentro da igreja de uma tal maneira, e as pessoas elas já não cuidam mais umas das outras. Maridos que não respeitam mais suas esposas, esposas que não respeitam mais os seus maridos. Mas Deus, Ele te concedeu um pedaço de terra. Ele colocou diante de você, talvez não é uma fazenda, talvez não tenha muitos alqueires, talvez tenha metros contados com passos, mas é esse pedaço de terra que Deus está dizendo: defenda, entra na posição, lute por ele, porque vai ser nesse pedaço de terra que eu vou te prosperar. Fica firme, não desista. Lá na frente você vai observar que vai valer a pena, que vai valer a pena. Deixa eu repetir de novo: você tenha todos os motivos para desistir, mas Deus está dizendo: fica. O Espírito Santo hoje te trouxe aqui para dizer: fica, não fuja, defenda aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus quer virar para os solteiros e quer dizer também a ti, a todos vocês: escolham bem, para depois não chorar. Porque existem pessoas que em meio a tantas coisas acabam fazendo suas escolhas, e a gente observa, às vezes, os conselhos foram dados. Um dia, eu caminho aqui para a gente terminar. Um dia eu fui procurado no meu gabinete pastoral uma jovem. Ela foi lá e disse: pastor, eu queria te pedir algo. E eu falei: sim, amada. Ela falou: pastor, os cultos têm terminado muito tarde de domingo, e eu não tenho condições de ficar até o término do culto, porque meu marido me aguarda do lado de fora, me espera do lado de fora. E aí eu virei para ela e disse assim: seu marido está lá fora? Ela falou: está. Aí o Espírito Santo falou assim: diz a ela, por que ela desobedeceu a mãe dela? E aí eu virei para ela e disse: olha, amada, eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu te dizer, por que você te perguntar, por que você desobedeceu sua mãe? E quando eu falei isso, essa jovem começou a chorar, e chorava, e chorava, e chorava. Ela dizia: pastor, minha mãe disse não casa. Ela dizia: minha mãe falou: olha, você está vendo, esse jovem, ele vai te tirar da presença de Deus, ele vai te tirar. Ela falou: pastor, eu fui criada na igreja. Eu falei: amado, o problema não é o horário do culto, o problema não é esse, porque vocês podiam estar juntos aqui, vindo no meu gabinete dizendo: pastor, o culto está terminando muito tarde. Nós acordamos 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas sabe o que vai acontecer, amada? Se o culto terminar mais cedo, seu marido vai continuar do lado de fora. Agora, podiam ser 2 orando em prol de uma causa, e agora está você aqui dentro tendo que orar por ele. Não significa que o nosso Deus não seja capaz de convertê-lo, não significa que o nosso Deus não seja capaz de mudar essa situação, mas vai exigir dela realmente uma confiança, vai exigir dela tempo de oração, vai exigir dela uma perseverança. E com 3 anos de casado, aproximadamente, ela disse: pastor, eu estou cansada. Eu não sei quanto tempo você tem no seu relacionamento, mas hoje Deus te trouxe aqui para falar contigo que você precisa permanecer. Fica, porque Deus está te mandando ficar. Lute por esse pedaço de terra. Creia que existe um Senhor cuidando de todas as coisas, e agora sim é o caminho. Pode ser que muitos venham virar para ti e venham dizer: mas é apenas um pedacinho de terra. Eu costumo dizer que quando acontece de Eliseu virar para Naamã e dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e você ficará limpo, e que ele sai indignado dizendo: não são porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Na verdade, Abana e Fafar
eram rios mais limpos, eram águas mais puras. Só que o milagre que Deus queria promover na vida dele era no Jordão. Olha para o pastor: homens, mergulha no teu Jordão. De repente hoje você olha para tua esposa, ela já não tem mais o biotipo quando você a conheceu, ela já não tem mais o corpo que ela tinha. Algumas esposas estão muito mais bonitas, esse é o caso da minha, posso falar aqui com toda sinceridade. E de repente ela não pode dizer o mesmo de mim. Você está entendendo? Diga amém. Mas eu sou o Jordão dela, ela vai ter que mergulhar agora nesse Jordão. Existem Abana e Fafá, rios mais bonitos, mas que não vão promover na tua vida o milagre que Deus quer fazer. Fica aí, fica nessa terra, luta por ela, briga por ela, porque vai valer a pena. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo hoje? Desfaça as tuas malas, desfaz as tuas bagagens e fica nessa terra, luta por ela. Se posicione essa noite. Eu gosto de Eclesiastes, no capítulo de número 11. Esse texto diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ou ainda com 8, porque, me ajuda, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Deixa eu encerrar com algo que uma parte conhece. Antes de sermos ordenados ao ministério pastoral, eu e minha esposa estávamos separados. Eu já num outro lugar, vivendo uma outra vida. E no dia dos pais estava tudo certo. Eu virei para outra pessoa e eu disse assim: olha, eu vou lá porque foi preparado um almoço. Ela disse da seguinte forma: isso é uma armação. Falei: fica tranquila, quieta o teu coração, porque o meu coração está contigo aqui e não está lá. E eu vim. Minha esposa preparou uma mesa com a comida que eu gosto. Eu lembro até hoje da comida. Ela muito bem arrumada, as crianças muito bem arrumadas. Nessa época eram só 3, né, amor? Eram só 3, agora são mais 12. E eu cheguei em casa, fomos comer. Depois da comida veio a sobremesa, e depois veio os presentes. E depois dos presentes eu fui abrindo, e aí eu já até falei sobre isso, porque o que eu tenho de caneca em casa, o que pai ganha de caneca do colégio é terrível. Eu tenho uma montoeira de caneca em casa até hoje. E as menorzinhas me deram as canecas, eu abri, que lindo, aquela coisa, né, de pai, que coisa linda. Ai, uma caneca, que alegria, porque as crianças ficam te olhando, te aguardando, não é verdade? Aí eu falei: meu Deus, que coisa linda. Aí abri o outro presente, outra caneca. Ai, meu Deus do céu, era o presente do colégio, entende? Juliana e Letícia. E aí chegou o Mateus, hoje com 21 anos. E aí ele chegou e me entregou uma cartinha. E eu pensei: aí vem o golpe. Bem que ela falou que isso era uma armação, mas eu estou forte. O que quer que esteja escrito nessa carta, eu vou conseguir ler, e vou conseguir sair daqui bem. Eu sabia que ali poderia ser que tivesse a mão da mãe. Ele escreve, mas ela dita. E eu pensei naquela fração de milésimo de segundo: abro ou não abro? O que eu faço? Eu abro ou não abro? E ele ficou me olhando. E eu falei: bem, vou abrir. E aí eu abri, irmãos. E quando eu abri, estava escrito assim:
pai, volta para casa. Acabou comigo. Aquela frase acabou comigo. Porque através daquela frase me arremeteu. Se porventura eu decidisse não voltar, quero falar com você. Você tem todos os motivos do mundo para fugir desse campo. Dá tempo de escapar do teu inimigo sem morrer, sendo massacrado por eles. Dá tempo de você sair ileso dessa situação. Dá tempo de tudo isso. Dá tempo para que você fuja. Mas o que vai ser dos teus filhos? O que será deles? Se eu tivesse fugido, meus filhos estariam na casa do pai hoje. Imagina hoje, eu fugia e de repente agora eu encontro meus filhos numa situação deplorável. Talvez meu filho envolvido com drogas, minhas filhas envolvidas com prostituição. É como se Deus me arremetesse ao futuro e dissesse assim: olha, Alexandre, você tem todos os direitos do mundo, é apenas um pedaço de terra, tem famílias mais bonitas e melhores que essa, mas esse é o pedaço de terra que eu te confiei. Eu te confiei esse pedaço de terra, ele é teu. Se você quiser fugir, fuja. Mas se você quiser um conselho, faça como Samar. Se posicione a partir de hoje. Sabe, irmãos, daquele dia em diante a minha história mudou. Os sentimentos, eles foram aflorados. Deus começou a trazer à tona algumas coisas, e principalmente a preocupação de que se eu fugir, meus filhos pagariam um preço muito grande por isso. E Deus me deu condições de não ter fugido. Sabe, olha quantas famílias nós atendemos em gabinetes pastorais. Olha quantas vidas que chegam diante de nós e diz: sabe, pastor, se meu pai tivesse procedido assim, se minha mãe tivesse feito assim, ainda como serva do Senhor, a minha história seria diferente. Então, por favor, não viva os erros dos seus pais. Acerte agora. Deus está dizendo: luta por aquilo que é seu. Entra na posição que Deus quer que você entre. Guerreia a guerra, ainda que tu morra, mas tu vai morrer em prol de uma família, em prol daquilo que Deus te deu. Se o inimigo vier contra a tua vida, saiba e diga a eles: eu estou lutando pelo primeiro propósito estabelecido nos céus, que é a criação da família. Você está entendendo? Diga amém. Então, em nome de Jesus, Deus está dizendo: fica aí, não desista, não desista da tua família, não desista dos seus filhos, no nome de Jesus. Luta por eles, luta por ela, luta por ele, guerreia essa guerra, porque a vitória vai chegar. Existem dois tipos de choro: o choro do remorso e o choro do arrependimento. Eu sofri traumas do meu pai ter morrido muito cedo, aos 37 anos, de uma mãe ter morrido com câncer aos 15. Querendo ou não, isso traumatiza a gente. Não é fácil lidar com isso. Mas repita comigo: eles morreram. É diferente de alguém que está vivo, que pode lutar e não quer lutar. Tem alguém próximo de você? De uma forma carinhosa, diga: lute pela tua família. Posso liberar algo profético do altar? Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Você está entendendo? Você entende isso? Você compreende um Deus que vai colocar tudo no seu devido lugar? Você entende? Eu termino com Ezequiel 37. Esse texto fala sobre o vale dos ossos secos.
Eu tenho certeza que à medida que eu ministro essa mensagem, algumas pessoas estão se arremetendo ao passado. Você hoje pode estar numa segunda família. Por favor, não cometa o mesmo erro da primeira. Não cometa o mesmo erro da primeira. O texto diz que veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou num vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numerosos na superfície do vale, que estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, me ajuda. Disse-me ele: a esses ossos dize-lhes, ossos secos, eu ouvi. Não é ouve. Não é ouve, é ouvir. Eu ouvi. Eu. Não é ossos secos ouçam. Não, é ossos secos eu ouvi. Ele falou comigo. Ele talvez não vai conseguir falar contigo, ossos, mas ele falou comigo. Ossos secos, eu ouvi a palavra do Senhor. Versículo seguinte vai dizer: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões em vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o meu espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, me ajuda. Então, vamos ler juntos, vai, para a gente terminar agora. 1, 2, 3, diz: então, segundo, vamos lá, então, segundo, vamos mais uma vez, então. Olha, para o pastor tem poder quando você profetiza algo que Deus já encheu o teu coração. Deus está dizendo para a amada igreja hoje aqui nesse lugar: aquilo que sai da tua boca tem poder de bênção e tem poder de maldição. Aquilo que Deus quer que saia da sua boca são palavras de bênção. Então eu não sei o que você precisa profetizar hoje, mas uma coisa eu sei: aquilo que você profetizar, no nome de Jesus, acontecerá. Você está entendendo? Diga amém. Vamos repetir mais uma vez, então. Segundo, e enquanto eu profetizava, um barulho de ossos que se batiam contra ossos. Deixa eu profetizar na tua vida. Eu quero profetizar um barulho de ossos se batendo contra ossos. Deus colocando tudo no seu devido lugar. Família abençoada do Pai, em nome de Jesus. Uma igreja com família solidificada, com família fincada na palavra, com família, sabe, vivendo verdadeiramente o amor de Cristo. Essa é a família que Deus quer. Deus não te quer de fachada, de mentira. Deus não te quer com uma vida de vergonha. Na igreja tu é um, fora da igreja tu é outro. Na igreja você é uma, fora da igreja você é outra. Deus quer vocês vivendo verdadeiramente o amor de Deus. Então eu profetizo desse altar: ossos se batendo contra ossos. Aquilo que não estava mais acontecendo voltará a acontecer. Se faltou e se tem faltado libido entre vocês, Deus vai colocar um desejo. Tu vai desejar a tua esposa, tu vai desejar o teu marido, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Deus está agindo nesse lugar. Deus está agindo nesse lugar. Chega de viver de mentira. Lute. Deus quer de você. Problemas todos têm, mas eu quero perguntar para você: você consegue ouvir algo hoje? Você consegue ouvir algo hoje? Hoje eu profetizo
um barulho de ossos se batendo contra ossos. Eu sei bem o que é isso. Esse é o primeiro sinal que Deus vai dar: ossos que vão se bater contra ossos. Enquanto você profetiza, enquanto você profetiza, Deus ele vai fazendo um milagre. Esse tempo é tempo de dobrar os joelhos, esse tempo é tempo de buscar, esse tempo é tempo de dizer: Deus, eu nem queria mais orar por essa pessoa, mas ela é o meu Jordão, ele é o meu Jordão, eu preciso orar por ele, eu preciso clamar por ele. Se tu tiver com a tua esposa aí do teu lado, com a tua metade do teu lado, dá a mão a ela, dá aquele aperto que só esposo, só a esposa sabe, só ele compreende. Ame-a. E eu lembro que quando eu voltei para casa, eu disse: e agora, Senhor? Porque o meu coração está longe. Meu coração está longe. Ainda bem que a gente passa a conhecer a Bíblia, né? Provérbios 16, versículo 1, 2 e 3. O coração do homem faz muitos planos, mas a vontade certa vem dos lábios do Senhor. Um dia Deus disse: não é o que tu quer, Alexandre, é o que eu quero. Como que tu vai pregar restauração de família se a tua família não for restaurada? Como que você vai fazer com esses sentimentos? E eu disse um dia para Deus: Senhor, como que eu vou fazer? Porque voltar eu estou disposto, porque eu entendi a tua voz, mas como que eu faço? E Deus disse: seja o que vocês nunca foram. Eu: como assim, Deus? Seja o que vocês nunca foram. Vocês nunca foram amigos de verdade? Sejam amigos. Vocês nunca foram cúmplices? Sejam cúmplices uns dos outros, um do outro. Vocês nunca exerceram alguns sentimentos? Você está preocupado com o amor? Não entendes tu que o amor vem de mim? Faz a tua parte, deixa que eu faço a minha, Alexandre. Deus hoje quer te pegar e quer dizer: faz a tua parte e deixa que Deus faz a dele. E Deus foi colocando sentimentos, foi nutrindo, foi desentulhando poços, e principalmente o poço do amor, para que Ele pudesse promover e nos levar aonde Ele quer. E eu lembro que minha esposa, ela engravidou nesse intervalo da Emanuele. Eu já em casa, uma luta, e ela grávida. E eu disse: meu Deus, agora uma gravidez. E eu fui levar ela para a maternidade. Entramos ali na maternidade, no Lins, Carmela Dutra. Estacionei o meu carro, minha esposa saiu do carro. Ela virou para mim, olhou nos meus olhos e disse: cuida das crianças. Eu disse para ela: para de falar besteira. Ela falou: cuida das crianças, não deixa ninguém bater nelas não. Cuida delas para mim. E ela, então eu beijei, e ela saiu e entrou para ser atendida. E o Espírito Santo falou claramente comigo, dizendo assim: não era isso que você queria? Não era isso que você queria? Agora eu vou levá-la, eu vou acabar com o teu sofrimento. Eu encerro com essa história. E eu lembro, irmãos, naquele estacionamento eu dei uma de louco. Naquele estacionamento eu abri a porta do carro, tinha lá uns paralelepípedos, e eu me ajoelhei naquele lugar e disse: Deus, me possibilita me dar uma nova chance, traz a minha esposa de volta. Daqui a pouco ela saiu e ela virou e falou assim: olha, mas
Eu estou com tanto de dilatação, mas eles não me seguraram aqui. Eles não quiseram me segurar aqui. E nós fomos para um outro hospital na Praça 15. Chegando lá, ela foi atendida. E o Espírito Santo falou assim: não se preocupa, pode voltar para casa, porque eu vou preservar a vida dela. Às vezes Deus nos dá uns sustos. Você está entendendo? Diga amém. O que seria de mim agora se a minha esposa não pudesse estar comigo, não pudesse estar aqui vivendo isso? E eu vivi isso mais algumas vezes. Ela foi fazer a bariátrica, deu problema e passou mal. E eu fui levar ela para o centro cirúrgico, para a segunda cirurgia. Aquela madrugada na minha casa foi a madrugada mais difícil. As portas batiam, eu ouvia passos no terraço da minha casa. Foi uma madrugada que ninguém dormiu. E ela passando mal, e ela passando mal. Eu acredito que o espírito da morte estava batendo a porta, estava dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar. E os anjos do Senhor dizendo: não, você não vai entrar. Eu ligava para o médico e dizia: doutor, ela sente muitas dores. E ele falou assim: olha, deu um problema na cirurgia dela. Traz ela de volta para o hospital. 5 horas da manhã nós levamos de volta. Ela passou o dia todo em procedimento que não teve jeito. E aí quando foi 7 e pouca da noite, eu levei minha esposa. Ele falou assim: leva ela até o centro cirúrgico e se despede dela. Você tem noção que é isso? E eu fui acompanhando ela junto com o maqueiro ao centro cirúrgico. Chegou lá, eu falei: amor, fica tranquila, porque daqui a pouco você está de volta. E aí foi uma noite de quinta-feira, eu voltei para a igreja aquela noite, preguei aquele dia. Eu olhava meus sobrinhos, olhava meus filhos, eu dizia: Deus, eu preciso ser forte aqui. Meus filhos chorando, meus sobrinhos chorando, a igreja entristecida. E eu tive que pregar o evangelho, e preguei a palavra, mas não aguentei. Depois da palavra não aguentei fazer mais nada. E aí voltei para o hospital e fiquei lá na porta do centro cirúrgico. E aí saiu um médico com um pedaço de pizza na mão. Você está entendendo? O cara era meio doido, saiu com um pedaço de pizza na mão e disse assim: Alexandre. Eu falei: sim, doutor. Ele falou: a cirurgia foi uma beleza, tá tudo certo. Espera aí que daqui a 5 minutos ela está saindo daqui. Você está entendendo? Diga amém. Deus está dizendo: eu posso te livrar dessa dor, eu posso te livrar desse flagelo. Aquilo que você acha que é doloroso demais para você, eu posso te livrar. Como eu posso fazer um milagre nessa terra? É um pedaço de terra insignificante para tanta gente, mas é extremamente importante para você. Deixa eu repetir: seus filhos precisarão olhar para você lá na frente e dizer: minha mãe nunca desistiu do casamento dela, meu pai nunca desistiu do casamento dele. Ele lutou, ela lutou por um pedaço de terra que eram jogados sementes de lentilhas, de ervilhas, não valia muita coisa, mas ela tinha um amor por aquela terra. Não desista. Oh, não desista. Fique firme. Hoje eu posso liberar palavras desse altar, sabe, irmãos? Com toda a minha alma e de todo o meu coração. Hoje eu posso dizer para vocês: família bendita do Senhor, porque nós temos filhos, sabe, irmãos? Eu posso enganar vocês, mas eu não engano os meus filhos. Sabe o que minha filha falou? Pai, mãe, se um dia, no dia que eu me casar, eu queria um homem parecido com meu pai. Oh! Meu filho mais velho, ele olha e ele diz: quantas vezes ele falou: pai, eu só quero ser metade daquilo que tu é. Sabe, porque mesmo tendo errado no passado, Deus foi lá e fez uma limpeza. Ele quer fazer limpezas aqui hoje. Ele quer te dar um novo coração. Ele está dizendo: não desista dessa terra. Teu filho, tua filha não vai viver esse descaso de um pai que abandonou a terra, que fugiu à terra, ainda que seja um pedaço de terra. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Fique de pé. Eu quero, deixa a luz que eu quero olhar. Deixa a luz, isso. Eu quero dizer para você algo. A história dos teus pais não se repetirão na tua. Se foi uma história ruim, maligna, ela não se repetirá na sua. A tua história, Deus tem algo novo para você. Você está entendendo? Diga amém.
Pastor, os meus pais foram bons, então significa que a tua história vai ser melhor que a história dos teus pais. Toda maldição está sendo quebrada no nome do Senhor Jesus. Toda maldição que tentou te parar, tentou te paralisar, tentou fazer você desistir, a tua família pertence ao Senhor. Repita comigo: eu e a minha casa. Levanta a tua mão e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, diga: Deus, não precisa levar não, mas transforma se for necessário. Você entendeu? Deus está dizendo: tenho algo contigo, e para que essa obra se cumpra na tua vida, eu preciso te colocar no lugar, do lado da pessoa certa. E a pessoa certa não é uma outra esposa, um outro marido, um outro homem, uma outra mulher. A pessoa certa é a tua metade, aquela que Deus te deu. Então, por esse motivo, fique firme, não desista, permaneça no nome de Jesus. Se a tua esposa estiver aí do teu lado, se a tua família estiver contigo aí, dá a mão. Se tem alguém representando trabalhadores, nos braços daquele que nunca me deixou. Trabalhadores, pastores, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga: seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve. Se eu passar, se eu passar, acharei conforto, pois eu sei que és, pois eu sei que és. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços em teus braços em teus braços. Diga: se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que
teus braços em